Pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo na paz? Estão ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Vamos começar agora uma sequência, espero eu, de estudos para todos aqueles interessados com um momento difícil em que nós estamos vivendo. Nós fizemos uma chamada com um título que se desdobra em dois. A Bíblia profetizou o coronavírus? Uma pergunta. A outra, seria a praga do cavalo amarelo que está no Apocalipse, capítulo número 6, versículo 8? Então, eu vejo que muitos cristãos no mundo estão preocupados em procurar na Bíblia o porquê desta praga. É natural que muitas pessoas fiquem atemorizadas pelo que está acontecendo hoje no mundo. Vocês lembram do World Trade Center? O World Trade Center, quando houve a destruição das duas torres gêmeas, não faltou escatologistas de plantão para buscar na Bíblia um exemplo de justificativa para o que aconteceu com o World Trade Center. Por isso que alguns desavisados, sem ter conhecimento bíblico, foi lá no livro do Daniel e foi explicar que o bode peludo, que significava o Oriente, atravessou ao Ocidente e matou o cabrito ou o carneiro de dois chifres. Então chegaram à conclusão que isso seria quem? O bode peludo foi Bin Laden, com um chifre, o Oriente. E o chifre e o carneiro de dois chifres seria os Estados Unidos, que é o outro de as duas torres. Gente, isso é um absurdo. Não existe essa interpretação estapafúrdia. Na verdade, o bode peludo ali representava, então, o Alexandre o Grande, que atravessou, né, a região da Medopécia e destruiu, então, o carneiro de dois chifres. Eu creio que as pessoas, elas então procuram na Bíblia alguma forma de justificar os acontecimentos da atualidade. Então, vamos falar sobre o nosso tema, só para que você possa entender o que nós estamos aqui preparando para vocês sobre o coronavírus, a Bíblia, o Apocalipse, um diálogo entre ciência e fé, entre teologia e ciência. Vamos começar com um texto bíblico? Olha só, Mateus capítulo 24, você está com a sua Bíblia aí, por favor, nos acompanhe. Mateus capítulo 24, versículo de número 3 até o 8. Estando-os assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo número 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Vou repetir o versículo 7, parte dele que diz, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares da terra. Fecho 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Queridos, o texto bíblico fala sobre um tempo que virá sobre a terra, em que, antes que aconteça o fim, trará sobre esta nação, sobre todas as nações, grandes hecatombes, sofrimentos, morte, terremotos, maremotos. Cristo falando para os seus discípulos. A questão é, aqui na Bíblia há uma especificidade para o coronavírus? Antes de chegar lá,
é bom que esta geração compreenda e entenda que já houve várias pandemias no mundo, coisa que muitas pessoas, por falta de um certo conhecimento histórico, estão atemorizados hoje, porque não têm um conhecimento de causa de pandemias e epidemias que houve ao longo da história. Por isso que esse surto do coronavírus, o Covid-19, está causando toda esta euforia, esse pânico, toda essa angústia, especialmente do pessoal que são idosos. Mas deixa eu lhe falar, e para lhe tranquilizar, que as pandemias têm acontecido no mundo ao longo da história. E que não fique na sua mente achando que esse é um momento único. Preste atenção. No século VI, lá na Europa, especialmente no período do Império chamado Império Bizantino, aí, houve uma grande pandemia, conhecida também como a pandemia da praga de Justiniano. Esse foi um período do ano 541 até 543. Ali houve uma peste bubônica. Essa peste bubônica se alastrou pela Europa e atingiu cerca de 100 milhões de pessoas. Repito, a peste bubônica na praga Justiniano, que foi no sexto século, ceifou 100 milhões de pessoas. Então, essa foi a primeira praga pandêmica. Essa foi a primeira pandemia. Veja, 600 anos após a morte de Cristo. Vejam só que não é uma coisa atual, contemporânea. A segunda pandemia veio acontecer no século XIV e que se alastrou até o século XVI. É chamada a peste negra. Todo mundo que estudou história sabe que a peste negra foi uma das maiores catástrofes, se não a maior catástrofe de saúde pública do mundo, ceifando cerca de 100 a 200 milhões de pessoas no mundo. Começando então, veio da China, se alastra por dentro da Itália, França, Espanha, vai para a Inglaterra, Escandinávia, se espalha de maneira rápida, a ponto de ceifar estas milhares de pessoas. Essa segunda pandemia, pessoal, foi sem dúvida a maior de todas elas. Há opinião divergente quanto a isso, segundo alguns estudiosos. Mas para mim, como historiador, eu penso e acredito que ela, sem dúvida, foi a pior que já houve na história da humanidade, que foi a peste negra. Sem dúvida, é uma época em que não havia todo um sistema de profilaxia, não havia ainda estudos para conter esta doença, até porque via através das pulgas de roedores. Quando se picava o ser humano, então, ele vinha à morte, à falência. E todo o sistema na época não tinha como conter, porque ainda era muito escasso e não tinha conhecimento de causa. O sistema de saúde da época era altamente precário. E outro problema muito sério, o banho não era muito comum na Europa, que era uma forma de combater. Por isso que nesse período muitos judeus sofrem perseguição como causador da peste negra que se alastrou por toda a Europa e parte do mundo. Acreditamos que um terço da população mundial, um terço da população da Europa foi dizimada. Em alguns países chegou a ser 75% da população. Imagine que escala foi esta praga que se alastrou pela Europa. Essa foi a segunda pandemia, chamada a peste negra. Tem sua origem vindo da China para a Europa por volta de 1347 a 1348 e depois se expande. Vamos falar agora da terceira pandemia que atingiu o mundo, conhecida então como a pandemia da China, que se espalhou até pela própria América.
a pandemia da China. E o que foi isso aí? Cólera. Foi a cólera que atinge justamente o intestino do ser humano, a ponto de levar também cerca de 1 milhão de pessoas só na Rússia. Soma-se a tudo isso quase 3 milhões de pessoas, segundo alguns epidemiologistas. Afirmam então que esta terceira pandemia causou também muitos estragos, trazendo desestabilização social e econômica. Isso foi no século XIX, por volta do ano de 1846 a 1860. Esse período, então, foi marcado por esta terceira pandemia. Quarta grande pandemia. Esta, eu creio que muitas pessoas têm conhecimento, ou já ouviram falar. Se chama, então, a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Como ficou o mundo após a Primeira Guerra Mundial? Ora, muitos cadáveres jogados ao chão, muitas roupas e comidas e estruturas de armazenamentos precários de alimentação ficaram então a desejar. Somando-se a isso, então foi um ambiente muito fácil para se proliferar a gripe espanhola. Não sou médico, não sou da área, mas acreditamos que o final da Primeira Guerra Mundial tornou-se então um ambiente muito propício para propagar a gripe espanhola. Para se ter ideia, a gripe espanhola na época chegou a ceifar de 100 a 150 milhões de pessoas. Pessoal, 5% da população mundial morreram. Somente aqui, no Rio de Janeiro, 14 mil pessoas morreram. Foi no tempo do Instituto Oswaldo Cruz, onde houve um combate, e aí nesse período, só no Rio de Janeiro, foi 14 mil pessoas. A gripe espanhola, segundo alguns epidemiologistas, acredita que ela ainda superou a peste negra, de maneira que não havia na época uma medicina tão avançada para combater. Antibióticos ainda eram precários, por isso que ela dizimou milhares de pessoas. Bom, com tudo isso que eu estou ali apresentando, essas 4 pandemias, temos agora, segundo alguns estudiosos, a 5ª pandemia. Também não sei se podemos considerar ainda, porque há divergência sobre isso. Mas, na cabeça do mundo, e segundo a mídia que nós temos hoje, que não foi um serviço na época para informar a população, então tudo isso aí somou para que se alastrasse então essas pandemias. Mas hoje nós temos a mídia ao nosso favor. Em parte a mídia tem ajudado de fato e muito. É bem verdade que também a mídia, ela primeiro causa um certo terror para depois trazer um pico de esperança. É bem verdade que muitos jornalistas que não são devidamente cadastrados com um compromisso de levar a informação com ética causam um grande terror. Falo daqueles que se dizem jornalistas, mas que não têm o critério ético de levar esta informação. Mas para os jornalistas sérios, parabéns, estão fazendo um grande serviço para divulgar e como combater o coronavírus. E também aos médicos, enfermeiros, todos da área de saúde, tem aqui a minha gratidão e a minha oração por todos vocês que estão trabalhando juntamente com a mídia séria, a mídia que quer ver a erradicação do Covid-19. Mas eu creio que também há um grupo por trás disso aí que toca mais terror do que trazer para nós um pingo de esperança, como já está tendo alguns experimentos, já está tendo resultado. A China já não tem mais o foco de disseminação, já estão se controlando e nós acreditamos que isso também
vai acontecer no tempo hábil, porque estamos tomando as devidas precauções, como diz o governo e todos são da área de saúde, mantenha-se em casa. Bom, o que eu acabei de falar até agora, pessoal, é que praga sempre houve, peste sempre houve. Então, o primeiro momento da minha fala é: tranquiliza a tua alma e a tua mente. Não entre em desespero, pelo amor de Deus. Acima de tudo, somos crentes, salvos, e temos a palavra como parâmetro da nossa fé. Não vamos nos desesperar com nada disso. Sabe por quê? Porque no século VI, o povo também tinha o mesmo sentimento que o pecado, a corrupção, estava como a serviço de Deus para punir o Império Bizantino, o Império Justiniano, para acabar com aquele povo. E passou esse período da peste bubônica. Agora imaginem vocês que me assistem agora, o que foi a peste negra, com quase 200 milhões de pessoas que foram ceifadas. Imaginem vocês. O sentimento dos cristãos da época para a peste negra foi de quê? É a vinda de Jesus. Jesus está vindo. É o que está acontecendo. Nossos pecados, luxúria, está trazendo a justiça de Deus. Imagina o século 14, 15, 16. Qual era o sentimento dos cristãos da época? Muito mais do que o nosso. Porque naquela época não tinha um sistema ainda de saúde eficiente, não havia um sistema de informação eficiente. Então, para a época, eles então sofreram muito mais do que nós aqui agora, gente. É impressionante como as pessoas geram logo pânico na mente se antes ser aquilatados de informações que possam lhe trazer uma certa calma. Como também a pandemia da China causou o mesmo sentimento nos cristãos, e até aqueles que não eram cristãos tiveram o mesmo sentimento de sofrimento, de dor, de desespero, de abandono de Deus. E a quarta, então, a gripe espanhola, já agora no século XIX, 1918 a 1920, causou também histeria no povo. É o fim dos tempos, é a Bíblia se cumprindo, é Deus se preparando para buscar a sua igreja. Gente, pandemia sempre houve. Gente, morte sempre houve. Gente, doenças de ordem pandêmica sempre houve. Então, tranquiliza a tua mente, tranquiliza teu coração. Acabe com esse sofrimento, gente. E vamos colocar a cabeça no céu. Pés na terra é firmeza. Cabeça no céu é segurança no Altíssimo. Agora deixa eu entrar na parte bíblica e teológica, que é o que muita gente espera, depois dessa minha introdução sobre essas 4 pandemias que houve no mundo. Jesus, falando para os discípulos, fala para um tempo que haverá sobre a terra. Esse é o tempo em que as guerras vão se multiplicar, a mortandade, as pestes e terremotos. Mas ele diz, ainda não é o fim, pois é o princípio ainda de todas as coisas. Mas as pessoas que não têm um estudo bíblico para lhe trazer a verdade que está exarada na Escritura, começa a ouvir dali, ouvir daqui, pega um pedacinho ali, escuta um pregador ali desavisado, pega um pseudo-teólogo dali, vai somando e no final é histeria, no final é desespero. Gente, calma. O livro do Apocalipse é o livro final da Bíblia Sagrada. Nesse livro temos resposta, porque a Bíblia diz claramente para nós as coisas que breve hão de acontecer. Pela falta de estudo em escatologia, as pessoas passam a dizer,
é o quarto cavaleiro amarelo, é o cavalo amarelo do quarto cavaleiro do Apocalipse. O cavalo amarelo do capítulo 6 fala sobre a sua cor amarela, doença, enfermidade, pestes, fome, mortandade sobre a terra. Gente, vamos entender rapidamente o Apocalipse. Gente, há mais de 20 anos eu estudo o Apocalipse. E quando eu vejo essas coisas acontecendo, terremoto, guerra, pandemia, surto que acontece na humanidade, eu conforto meu coração em Deus e na sua palavra. Se eu não tiver a Bíblia como a minha única regra de fé e segurança profética, escatológica, então eu vou estar feito muito, em desespero, em histeria total. Então, gente, preste bem atenção que eu vou falar agora. Apocalipse tem 22 capítulos. O primeiro capítulo vai falar acerca da visão de Cristo, naquela visão cétupla, a manifestação da glória de Cristo, que já começa no capítulo 1. O capítulo 2 fala da igreja do passado e a igreja agora no presente, representada pelas 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas representam a igreja nesses 2000 anos que já estamos vivendo sobre a terra. Então, quanto a isso, é o que nós estamos vivendo. O capítulo 3, o 2 e o 3, 7 igrejas da Ásia, especialmente o 3, fala dos dias atuais. O capítulo 4 do Apocalipse fala da igreja arrebatada, não se cumpriu. Repito, capítulo 4 até o 22, não existe nada que a gente possa cascavilhar para atestar como um fato atual. Falo como teólogo, falo como escatologista, que há 20 anos estuda a Bíblia Sagrada. Presta atenção. O capítulo 4 fala do arrebatamento. O capítulo 5 do Apocalipse vai falar a igreja glorificada no céu. Agora, o capítulo 6 do Apocalipse, aonde está inserido parte da nossa mensagem, seria a praga do cavalo amarelo do Apocalipse, a evidência do coronavírus? Claro que não. O capítulo 6 do Apocalipse, para nós aqui, amados, vejam só o que está escrito no capítulo 6, para que vocês aí possam ver que não tem nada a ver com esse coronavírus. Preste atenção. Capítulo 6. O que é que está escrito no 6 e 8? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar 1/4 da terra, com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Prestou atenção? A espada, com fome, com bestas feras, e com também a guerra e pestes. Gente, isso aqui está falando de um período que ainda vai acontecer, porque o capítulo de número 6 até o capítulo de número 18 fala da grande tribulação. Mais especificamente, capítulo 6 até o capítulo número 10, a tribulação. Capítulo 11 ao capítulo 18, grande tribulação. Então, olha só, isso aqui está no capítulo 6, o cavalo amarelo. O texto diz aqui para nós, gente, olha só, vamos esmiuçar o texto, olha só. O versículo 6 está dizendo assim, ó, olhei um cavalo amarelo. Por quê? O cavaleiro branco, que inicia no capítulo 6, fala da falsa paz. Depois vem um depois vem um cavalo vermelho. O cavalo vermelho fala de guerra, sangue que vai derramar sobre a terra. Depois vem o cavalo preto, que fala de fome. E o cavalo amarelo é o somatório de todos esses cavalos. Olha o que está escrito aqui. E o que estava sentado sobre ele tinha o nome de morte. Ou seja, é o cavaleiro que vai trazer morte. O cavalo amarelo representa o quê? Um cavalo pálido, amarelo, doente, enfermo. E o inferno seguia. Por quê? Porque fala de morte e inferno. Escuta só. Morte e inferno, porque a morte mata e o inferno aprisiona. Por isso que o inferno anda com a morte, com o cavaleiro amarelo. Preste mais atenção aqui na exegese do texto. Essa exegese
é um esclarecimento para que você entenda definitivamente que o coronavírus não tem nada a ver com esse versículo. Olha só. Também está escrito, dado poder para matar a quarta parte da terra. Gente, sabe quanto é a quarta parte da terra, se for falado hoje? Vamos supor, hoje a população mundial está passando de 7 bilhões. Vamos calcular 8 bilhões. Pega a quarta parte, 2 bilhões de pessoas viriam então a falecer. Então, nós estamos jogando a Bíblia Sagrada em um beco sem saída. Estamos descredenciando a escatologia bíblica, gente. Então, isso ainda vai acontecer. Não está acontecendo. Esse coronavírus, essa Covid-19, está naquilo que Jesus falou. Haverá pestes. De forma indireta, está inclusa. Por quê? São diversas pestes. Desde o século VI até hoje, as 4 grandes pandemias, elas estão envolvidas nesse versículo, mas não no capítulo de número 6 até o 22, porque isto ainda está para acontecer, que é depois que a igreja for arrebatada. Preste ainda atenção no texto. Com a espada e com fome, e com peste, olha aí, e com feras da terra. Todo o texto está nos levando a acreditar que depois que a igreja for arrebatada, então quem ficar na terra, quem não ouvir a voz do evangelho e arrepender-se dos seus pecados, ficarão na terra. Porque os céus serão para os escolhidos, aqueles que deram o ouvido à voz de Cristo, à voz do evangelho. Então, do capítulo 6 ao capítulo de número 18, tribulação e grande tribulação. O capítulo de número 19 vai falar sobre o milênio e o juízo final. Aí então o mar dará seus mortos, o inferno darão todos os seus mortos, estão lá aprisionados. Haverá o juízo final e esses irão para o castigo eterno. Agora, o capítulo número 20 ao 22 vai falar sobre o estado perfeito eterno. Está envolvido aí novo céu, nova terra. Teremos então aí a nova Jerusalém e o dia da eternidade. Então, 19, milênio e juízo. 20 ao 22, estado eterno e perfeito, dia da eternidade. Aqui nós temos então todo o esboço do Apocalipse. Agora, pessoal, deixe-me falar para vocês agora sobre o que está acontecendo neste mundo aqui. Tá saindo algumas vozes aqui que minha esposa está acompanhando com a minha menina aqui, mas deixe-me falar para vocês o que está acontecendo agora neste mundo. Primeiro, o texto bíblico tranquiliza mais a nós do que as notícias que se correm por aí. Para quem é fiel a Deus e tem a Escritura como verdade suprema, tranquiliza. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que nós estamos vendo hoje, pessoal, é a ansiedade tomando conta do Brasil e do mundo. Por que isso, Esdra? Porque o momento é crítico e vive-se então nesse Brasil e no mundo um surto psicótico, uma pandemia, que é a pandemia da ansiedade, muito mais letal do que a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Por que o senhor diz isso, Sérgio? Baseado em quê? Baseado na própria questão psicológica. Quando a Bíblia diz não andeis ansiosos, é por conta disso. Porque qualquer coisa que estoura, uma guerra, uma fome de um lado, uma doença do outro lado, uma pandemia como o coronavírus, o Covid-19, as pessoas entram em pânico. Parece que não tem Deus no coração. Parece que não lê Bíblia. É o fim dos tempos. É o dia que a terra parou. Meu Deus, é hora de pedir perdão. Pedir perdão, irmão, sempre houve tempo para isso. Se arrepender, em todo o tempo a Bíblia convida o arrependimento. Mas se isso está te causando arrependimento, maravilha, então te arrepende mesmo. Mas eu quero deixar bem claro
que isso aqui ainda é o princípio das dores e que coisas mais graves vão acontecer. Lembrando que as piores só irão acontecer depois do arrebatamento da igreja, porque a grande tribulação são 7 cartas do Apocalipse que foi enviado para a igreja para adverti-los. Depois aí vai entrar então os 21 juízos sobre a terra. Então virão sobre a terra as 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Começa com os 7 selos. Depois 7 trombetas e depois 7 taças. Isso aí é para os que ficarem para a grande tribulação. Então, irmão, essa pandemia aí da ansiedade está sendo pior. E quero te dizer outra coisa, mais séria ainda. Escuta bem, o pior vírus não é o Covid-19, ou tanto o vírus, né, da gripe espanhola, ou o vírus que houve lá da peste negra ou da peste bubônica. O pior vírus é o homem. Presta atenção que eu vou dizer aqui agora a todos vocês. Presta atenção, o homem não é uma bactéria. O homem é um vírus. Porque se fosse uma bactéria, poderia conviver com o organismo. Até porque o meu organismo e o seu, quem é médico e que me ouve agora, sabe que algumas bactérias podem conviver com o ser humano. Há, sem dúvida, bactérias que são terríveis, que são patogênicas, que podem destruir, mas as bactérias não patogênicas, elas vivem sobre o nosso corpo e até ajudam em certa parte da funcionalidade do nosso organismo. Mas o homem não é uma bactéria. O homem é um vírus. Por que um vírus? Porque o vírus é letal. Aonde ele entra, ele destrói o organismo. Vamos falar numa escala maior? Aonde o homem está, destrói o que está em sua volta. Aonde o homem põe a sua presença, há uma destruição. Inclusive os animais têm mais sentimento de preservação da espécie do que o próprio ser humano. Veja o leão. O leão é tão terrível, ele só mata o que é necessário para comer para aquele dia. Ele não sai por aí feito um vírus, destruindo todos os animais indefesos. As suas presas não passa a ser então um cardápio a todo momento para destruir tudo que está em sua volta, porque parece até que ele entende que tem que haver um equilíbrio de presas e predadores, mas o ser humano não. O homem é um vírus letal que aonde ele está destrói tudo à sua volta. E eu vou agora na escala espiritual. O homem destrói. Agora você vai entender porque eu disse que o homem é um vírus. O homem é um vírus porque ele destrói a sua relação com Deus. O homem chega até mesmo a dizer que Deus não existe. Deus está muito irado com a atitude desse vírus homem. O vírus homem está fazendo coisas tão absurdas que estão agredindo a santidade de Deus. O vírus homem destrói relacionamento, mata as pessoas de fome, assassina, criminaliza. Este homem chamado vírus, eles fazem coisas tão absurdas que o próprio homem duvida disto. A ponto de nós termos agora, gente, o vírus homem fazendo coisas tão aberrantes que o próprio Jesus foi servido de chacota. O próprio Jesus foi vilipendiado na frente de todo mundo. Se bem que não é o meu Jesus, mas veja onde vai esse vírus, destrói até o raciocínio humano e colocando o diabo para vencer Jesus, e ainda que seja numa passeata aí de bloco de carnaval que a gente viu aí no Rio de Janeiro. O Jesus sendo então chutado, espezinhado, um Jesus acorrentado, puxado por um demônio, por Satanás, e o povo aplaudindo ainda a loucura. Esse é o vírus que destrói o sentimento do ser humano de respeito, sentimento esse que foi destruído para que não haja ligação entre o homem e o Deus Criador. E a Bíblia fala disso aí. Eis que estamos vivendo esse período que
o mal deste mundo, o demônio, Satanás, o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a imagem de Cristo, que é a glória de Deus. 2 Coríntios 4,4 fala disso aqui, pessoal. Então, o que eu percebo é que este homem vírus destrói toda essa ligação, destrói sua relação com o ser humano. Mas, igreja de Deus, por tudo que nós estamos vendo aí, isso é uma conta. Eu posso até pensar, e não é por pensar assim, Deus está falando através da pandemia do coronavírus. Deus está falando através do Covid-19. Deus está falando para essa humanidade. É tempo de se arrepender. É tempo de buscar a Deus. É tempo de viver mais em família. É tempo de se perdoar. É tempo de ler a palavra. É tempo de reconhecer que Deus é Senhor de nossas vidas e que nós somos sua criatura e que devemos a Ele louvor, glória e adoração eternamente. O mundo está vivendo hoje esta crise porque não é de agora que vem o insulto a esse Deus. Por isso que hoje as milhares de vidas que vieram a óbito, centenas de milhares que estão enfermas, milhares que estão assustados, ansiosos, que está causando essa pandemia no mundo. Isso é um aviso de Deus. Isso é um despertamento de Deus para a nossa vida. Ou seja, nossa geração, de fato, nunca experimentou essa pandemia. Esta geração nunca experimentou. Estão vivendo exatamente esse período que foi vivido nas outras pandemias. Mas diferente daquela, nós temos mais aprofundamentos científicos, mais aprofundamentos teológicos, e espero eu, mais aprofundamento com o próprio Deus. Amados, cristãos no mundo inteiro estão buscando o que podemos então aprender com todas essas coisas. Acredite, gente. Primeiramente, aprender ou reaprender a buscar a Deus. Isso é fato. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de parar de insultar a Deus. É tempo de botar a nossa cabeça no céu e ver que esse Deus precisa ser respeitado, adorado por todos. Do jeito que está, amados, não vai sobreviver muita gente com toda essa pandemia que está acontecendo. Eu quero já partir aqui para as considerações finais, amados, e trazer para todos vocês que as palavras de Cristo, com as palavras que nós lemos no livro do Apocalipse, revelada por João, fala sim de que esse é um tempo de pandemia, de pestes, de guerra, de fome. Mas não fala especificamente que é o coronavírus na Bíblia. E nem precisava disso, que quando fala em pestes, já se presume aqui pandemia para todo lado. Uma coisa eu sei e acredito, amado, a palavra de Deus me consola e me conforta, que quando está acontecendo, preciso orar mais. Eu, como pastor, orar mais, pregar mais a palavra, viver mais a palavra. O que é que nós podemos aprender com o coronavírus? Melhor. Em tempo de coronavírus, em tempo de Covid-19, o que podemos fazer? Tome nota. Ora mais. O dia tem 24 horas. Você já tirou pelo menos 10% de 24 horas para orar? Você já orou pelo menos 10 minutos hoje? Busque a Deus em oração. Busque a Deus. A oração tem um efeito analgésico
para a perturbação da mente. A oração pode muito em seus efeitos. E acredite, pessoal, já foi descoberto que quando o sujeito ora, a mente dele se harmoniza com o céu. A mente dele se tranquiliza quando ele medita com o Criador. A pesquisa apontou também que quando a pessoa bebe, blasfema, fuma droga, é violento, a mente fica perturbada. Isso foi provado cientificamente nos Estados Unidos da América. Amados, a oração ainda é uma ferramenta poderosa e maravilhosa. Ela tem o poder de transformar o nosso corpo, a nossa mente, em um benefício para nós mesmos. Ela libera os hormônios da alegria e da felicidade. Quando você ora, você libera o hormônio oxitocina, serotonina. É liberado quando você ora. O ajuntamento disso aqui, gente, traz para nós tranquilidade. É provado isso cientificamente. Pergunta a qualquer psicólogo, pergunta a qualquer neuro, vai lhe responder isso aí. As nossas vias de transmissões traz para nós, então, essa tranquilidade. Aonde tem dor na mente, desespero, vai lá e aplaca a dor. A oxitocina e a serotonina têm esse poder. Pois, quando se ora, alcançamos paz na vida. Segundo, leia. Em tempo de Covid-19, de coronavírus, leia, ponha em dias a leitura bíblica, ponha em dia a palavra de Deus. Você que me assiste aí agora, de uma vez por todas, leia agora a Bíblia toda, mantenha a sua leitura diária, não saia de casa sem a leitura bíblica e não chegue em casa e antes de dormir faça uma leitura. Em tempo de coronavírus, vamos fazer isso então, gente? Vamos manter a leitura na palavra de Deus? Eu cheguei a uma estatística absurda. A Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, fez uma pesquisa no Brasil, não faz muito tempo, em menos de 10 anos, e chegou à conclusão que quase 80% dos cristãos deste país, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Congregacional, Deus é Amor, Igreja Universal e as demais igrejas nunca leram a Bíblia toda e querem bênção de Deus, querem falar com Deus, querem intimidade com Deus, querem ver seus filhos saudáveis e passando no Enem, querem porta de emprego, querem tanta coisa e nunca leram. Crentes, viu? Com 20, 30 anos de crente, nunca leram a Bíblia toda. Um instrumento que nós utilizamos para a nossa fé, a arma da nossa fé. Mas não fica somente aí, não. Cerca de 60% de pastores, líderes evangélicos, também nunca leram a Bíblia toda. Que vergonha! Que vergonha! Pastor que me escuta essa hora, líder evangélico que me escuta nesse momento, meu santo, não suba no púlpito sem antes ter lido a Bíblia toda. Não faça isso. Você foi chamado para o púlpito. Você foi chamado para ser um porta-voz de Deus para milhares de pessoas. Você foi chamado para pregar a palavra. E como é que você não leu a palavra toda? Líder, a igreja espera muito de você. Leia a Bíblia. Prepare um sermão. Jamais suba ao púlpito sem preparar um sermão para dar à igreja. Saia daquelas conveniências. Eu vou abrir aqui o que Deus me der, está aí para vocês. Ninguém aguenta mais isso, gente. A igreja hoje quer homens de Deus com vida no altar, homens que consagram a vida, homens que quando fala vê Deus na vida dele. Chega de charlatanismo, chega de mentira, chega de enrolação, chega de prosperidade barata, chega de vender o que tu não tem nem para ti mesmo, quanto mais para os outros.
Chega! Vamos levar seriedade ao púlpito da igreja. E a seriedade está aqui na palavra. Nós que temos compromisso com Deus e a sua palavra, sofremos que quando a gente traz para o púlpito a verdade, a palavra de Deus, aí as pessoas estão acostumadas com esses pregadores que estão por aí fazendo stand-up, fazendo pregações mais humanista, como eu vi recentemente uma, em que dizia, quando eu me coloco diante de Deus, eu não me vejo diferente dele. Eu me sinto igual a ele. Meu Deus! Blasfêmia, absurdo! Reconhece quem tu és e quem Deus é. Importa que ele cresça e eu não diminua, eu desapareça, porque diante da graça de Deus, nem sequer resta nada de nós. A gente desaparece diante da glória de Deus. Não dá nem para diminuir, porque toda diminuição é pouca diante da glória de Deus. Queridos, Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do peso desta morte? Aí chegam esses pregadores, não sei qual é a Bíblia que eles usam, eu não me vejo diferente de Deus. Pelo amor de Deus, gente, procure igreja séria, que tem Bíblia no altar, homens de Deus, que tem um histórico de vida com Deus, com família, esposa. Procure a palavra de Deus, leia, ponha no altar a Bíblia, a oração e a Bíblia, porque há um céu que se abre para te dar a palavra. Leia a palavra, que o Deus da palavra te dará a palavra. Portanto, leia a Bíblia. 66 livros, 1189 capítulos. Tem plano de leitura anual durante um ano. Faça isso. Amém, santos? Terceiro, porque eu tenho pergunta ainda para responder. Terceiro. Primeiro, oração. Segundo, Bíblia. Terceira, última recomendação aqui para vocês em tempo de coronavírus. O que fazer? Seja família. Abrace. Abrace a família. Ame a família. Quando eu falo abraçar aqui, gente, é claro que hoje nós estamos vivendo um tempo que nem abraçar pode mais. Mas você que está em casa com seus filhos, com sua esposa, marido, abrace. É tempo de abraçar. O abraço, ele é portátil. Para onde você for, leva ele. É a coisa mais poderosa do mundo. Quanto mais você aperta, mais alivia. O que eu estou falando aqui nessa terceira parte é viva em família. E o abraço em família quebra todos os portais do inferno. Eu estou escrevendo um livro com o título Ansiedade, Depressão e Suicídio. Os males da pós-modernidade orientados e curados pela escritura bíblica. Neste livro, a gente coloca que o abraço ele é fundamental. Gente, uma senhora veio para mim há 10 anos atrás. Ela vinha de uma forma que eu fiquei muito surpreso. Ela me pegou, me abraçou de um jeito, essa senhora. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E ficou agarrada comigo. Quando ela me soltou, eu disse, irmã, qual é o problema? Ela disse a mim, pastor, eu saí de casa hoje, pronta para cometer um suicídio. E esse abraço que eu dei no Senhor, e o Senhor respondeu também com um abraço, eu estava precisando. Esse abraço me livrou do suicídio. E ali a gente começou a conversar muitas coisas. Gente, esse é um tempo de família. É um tempo de culto doméstico. É um tempo de dar as mãos. É um tempo de abraço. Saia desse individualismo. Seja mais família. Esse é um tempo de voltar o culto de família na sua casa. Está me ouvindo? Em tempo de coronavírus, o que fazer? Orar, ler Bíblia e abraçar. Através de quê?
culto em família. O culto em família abraça a mesa, abraça a casa, abraça a família. Volta a fazer o culto, é simples. Eu vou lhe dar agora aí a receita. Faz então 3 cantos em família, pode ser harpa cristã, cantor cristão, canta-se. Após isto então, você pode ler a Bíblia Sagrada. Depois da Bíblia Sagrada, faz uma oração em família. Não dura mais do que 10 a 15 minutinhos. A energia faltou. Espera aí. Deixa eu voltar a internet. Mas a internet não cai não, que eu tenho internet própria, Cássia. Amados, a gente está discutindo aqui porque faltou energia, mas eu tenho internet própria. Tá pausada. Então bota para continuar. Pronto, continuei. Pronto, pessoal, voltando aqui, houve uma queda de energia, mas está tudo tranquilo, tá bom? Como eu estava dizendo, primeira coisa, em tempo de coronavírus. Tá pausado aqui pelo de manhã. Reinicia então. Já não tá voltando. O meu tá voltando, Cássia? É porque aqui é a live, não tem como saber. Reinicia, Tamar, para ver se. Ele faltou. Reiniciar. Cássia, vou mandar logo esse. Faz o seguinte, mande logo esse. Aqui está normal. Pronto, Pronto? voltou. Gente, desculpa aí, gente, é porque faltou energia. Mas volta aqui para nós, por favor. Faltou energia. Como eu estava dizendo aqui, a receita para você nesse tempo de coronavírus. Primeiro, orar a Deus. Segundo, ler Bíblia. Terceiro, abraço. Culto em família. Abrace a família. E estava dizendo aqui a vocês como fazer isso. Leiam os 3 hinos da harpa ou do cantor cristão ou da igreja que você faz parte. Depois, faz uma leitura bíblica e após a gente ora. Eu creio que entre 10 a 15 minutinhos dá para fazer um culto bonito em família. Amados, eu vou terminando por aqui e agora eu preciso responder algumas perguntas que a live que nós estamos fazendo chegou. Eu vou pedir para que a minha filha ela use a sua voz agora e faça para mim a pergunta para me responder para vocês, tá bom? Vamos nós. E se passarmos pela grande tribulação? Muito bem. E se passarmos pela grande tribulação? Vamos deixar bem claro aqui uma coisa. A igreja não passará pela tribulação. Se você for tribulação, se você for igreja, não passará. É bem verdade que algumas linhas doutrinárias de outras igrejas, elas não acreditam que a igreja será arrebatada e que Cristo só vai vir depois do milênio. São chamados de pós-milenistas. Mas nós, pentecostais, somos pré-milenistas. Acreditamos que quem é a igreja, salvo em Cristo Jesus, será arrebatado antes da grande tribulação. A prova você pode ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 9, como também 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, como também o capítulo 4, versículo 16 de 1 Tessalonicenses. E quem sabe aqui nós podemos preparar um estudo futuro sobre este assunto. Mas desde já quero responder a pessoa. E você disse, e se eu passar pela tribulação? Ora, se você não estiver incluso com o número daqueles que serão arrebatados, você vai ter que passar pela grande tribulação. E a grande tribulação, gente, é pior do que esse coronavírus. Vocês estão achando que o coronavírus é uma coisa mortífera a ponto de não se comparar com mais nada que já houve nesta vida? É que você se engana. É aí onde você se engana. Na grande tribulação, as pestes que estão determinadas por Deus para acontecer é bem maior do que coronavírus, peste negra, peste bubônica, gripe aviária, gripe suína e tantas outras gripes e pestes que têm acontecido na humanidade. É um período chamado angústia de Jacó, dia da ira de Deus para todos aqueles que rejeitaram a Cristo e a sua palavra. Você não faz ideia do que é a grande tribulação, gente. Para se ter uma outra ideia, olha só, o capítulo 1 ao capítulo 6
O capítulo 1 ao capítulo 5 vai falar de quê? De Cristo, as 7 igrejas da Ásia, o arrebatamento da igreja e a igreja glorificada. Mas do capítulo 6 ao capítulo 19, compõe-se aqui quase que 60% do Apocalipse é só para falar da grande tribulação. Já imaginou? O Apocalipse, com 22 capítulos, vai se utilizar aí, meu amado. 60% desses capítulos, que vai do capítulo de número 6 até o 19, só nesse... São quase o que para nós aí? Quase a metade, né? 11 capítulos, a metade aí, só para falar da grande tribulação, para você ter ideia do que vai ser. A Bíblia se preocupou em falar mais da grande tribulação do que da própria do que o próprio arrebatamento da igreja, a igreja glorificada e a vinda de Jesus em glória. Só para você ter essa ideia. Segunda pergunta. Estamos vivendo os últimos dias. Vamos entender isso aqui agora, gente. Quando você faz assim, estamos vivendo os últimos dias, deixa eu usar aqui a minha docência teológica como professor da área e como a minha parte espiritual diante de Deus e o meu compromisso com a Escritura. Estamos vivendo os últimos dias? Ora, essa mesma pergunta foi feita no século VI. A mesma pergunta foi feita no século 13, 14, 15 e 16. Estamos vivendo os últimos dias? Na gripe espanhola também foi feita essa pergunta. Estamos vivendo os últimos dias. Agora, nos dias atuais, estamos dizendo também, estamos vivendo os últimos dias? Não dá para responder teologicamente. Quando a Bíblia fala que é princípio de dores, não determina até onde vai esse princípio. Porque a palavra princípio não é 5 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Porque o sentimento que você está tendo, estamos vivendo nos últimos dias, foi o mesmo sentimento que há 5 séculos atrás viveram. E se naquela época alguém dissesse, os últimos dias, cadê? Jesus não voltou, não houve arrebatamento da igreja, então eu não vou chegar aqui diante de você e dizer, gente, é os últimos dias. Aí surge a outra pergunta, e quanto vai durar esses últimos dias? Nós não sabemos. Tranquiliza teu coração, amado. Jesus diz, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem aos anjos. Ninguém sabe o dia e a hora. Então, fica aqui uma incógnita teológica. Até quando durará esse princípio de dores? Até quando durará o período de pestes, fome, terremotos e maremotos? Nós não sabemos. O que eu posso dizer é o que diz o texto sagrado. E o que é que diz o texto? Quem é santo, se santifique mais. Quem é imundo e sujo, faça o mesmo. Mas eu lhe convido ao arrependimento que é melhor. Quem é contra Deus, quem faz carnaval agredindo Deus, quem vai para lá o desfile de escola de samba, arrastando Jesus pela goela e humilhando ele, continue fazendo, se é que não quer se arrepender pelo que fez. Eu, pelo menos, santifico, leio Bíblia, prego a palavra, vivo a palavra, porque ele pode vir até hoje, até agora, ou amanhã. Talvez o início desse tempo de dores, princípio de dores, começou logo após a morte de Cristo. Já estamos vivendo 2000 anos de princípio dos últimos dias. Nós não sabemos. Não somos aqui nenhuma seita e nós não temos nenhum conteúdo herético de heresiólogos ou heresiarcas para falar que Jesus já voltou e a data tal. Nós não temos data para o dia da volta de Cristo. Mas uma coisa eu sei, a todos que blasfemam, a todos que estão contra o meu Cristo, chegará o dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que era, o que é e o que de sempre será,
o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o doce cantor de Israel, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o eterno Senhor, o Pantocratos, o Deus eterno Senhor de todo o céu e toda a terra, aquele que vive e que reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Tem mais alguma pergunta, minha filha? Tem sim. Outra pergunta. O Senhor aconselha a ir para a igreja ou a igreja somos nós? Permanecemos em casa? Muito bem. Gente, vamos fazer aqui, então, essa distinção. Templo, parede, teto, luz. Isso é templo. É bem verdade que a Bíblia também usa a palavra templo do Espírito Santo em nós, mas templo do Espírito Santo, não é templo de parede, templo do Espírito Santo sobre nós. Então, igreja, eclésia, povo chamado para fora, do grego, eclésia, nós somos igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Isso é a igreja de Cristo. Se tiver agora 2 pessoas na sua casa, aí é uma igreja, já pode começar um culto. Então, necessariamente, não preciso ir ao templo para ser igreja. Eu sou igreja. Agora, gente, bom senso. Vamos usar de bom senso, gente. O que o Ministério Público está fazendo, o presidente dessa nação e todas as pessoas de bom senso estão fazendo é: fique em casa. Fique em casa. Procure, então, fazer seu culto em casa. Porque você pode ser um portador e não sabe. Ou pode ter alguém na igreja que é um portador do vírus e você não sabe. Não dá, gente, para ficar na porta de igreja, controlar quem entra e quem sai. Esse é um tempo que temos que erradicar. Segundo alguns epidemiologistas, afirmam que se nós tivermos condições de conter isto até a próxima quarta-feira, cada um nas suas casas, nenhuma circulação pelas cidades, teremos então como erradicar antes do previsto, porque para muitos vai até setembro. Vamos ajudar os médicos, o sistema de saúde, os estudiosos da área, os epidemiologistas, que são pessoas peritas no assunto, os infectologistas que também estudam o assunto. Gente de Deus, somos povo de Deus, povo inteligente, não vamos descumprir uma ordem. Eu estava com a minha agenda lotada para pregar em várias cidades, em vários estados. Os pastores ligaram para mim cancelando. Pastor, achei por bem realmente cancelar. Eu não quero ser um incômodo para ninguém, não quero desobedecer uma ordem que vem de cima. Então, você é igreja. Se você é igreja, fique em casa. Agora, quando passar tudo isso, vamos ao templo. Deus não condenou o templo, não. O templo é um lugar que a gente se reúne, que louva e adora ao Senhor. O templo é um lugar onde discute ideias, famílias como família. Amém, amados? Então, quando passar por isso aqui, por esta fase, que vai passar, tranquilo teu coração, vai passar, gente. Passou a peste bubônica lá atrás, com surtos de mortandade. Passou a peste negra na Europa, Inglaterra, França, Rússia, Escandinávia. Passou a peste asiática. Passou também a gripe espanhola. Vai passar também o coronavírus. Faça a sua parte. Lave as mãos, álcool em gel. Não saia de casa, a não ser por casos extremos. Está em casa? Leia um bom livro. Olha aí um período bom. Aproveita, leia a Bíblia. Leia um bom livro. Em família, ora. Faz o culto. Seja igreja. Seja igreja em casa nesse tempo difícil. Próxima pergunta. O senhor acha que o coronavírus é a 5ª pandemia? O senhor acha que... Olha só, gente. Ainda é muito cedo para falar que o coronavírus seja a 5ª pandemia. Mas pode chegar a isso. Por quê? Deixa eu explicar o que é pandemia e epidemia. E endemia.
Vamos para o original dessas palavras lá do grego. Primeiro, epidemia, epi, sobre, ali, sobre um local, sobre uma região. Demia, demos, pessoa. Um surto sobre pessoas. Isso pode estar localizado em quê? Em um país. Epidemia é isso aí. Temos agora pandemia. Pan quer dizer todo. Demos, pandemos, pandemia, todos. Então atinge mais de um país. E como nós estamos vendo, a pandemia do coronavírus já está em vários países do mundo. É considerado uma pandemia pelo nome. Porém, o surto de mortandade, né? As mortes que virão disso aí ainda não chegaram a 10 mil pessoas. A Itália passou a China com quase já 5 mil pessoas. A China está abaixo disso, depois vem a Espanha. Mas eu não sou um estudioso da medicina, não sou médico, epidemiologista, também não sou infectologista para afirmar que isso é a quinta pandemia. Pode ser, pode ser. Os estudiosos, depois disso aqui, no final vai dar o somatório, o resultado, e os estudiosos vão colocar em plataformas digitais aí, para todo mundo, para afirmar se foi ou não uma quinta pandemia. Já é chamada hoje de pandemia, né? Já é chamada hoje de pandemia. Mas vamos até o final disso aqui para que uma voz mais profissional do que a minha, que é uma voz da área de saúde, possa lhe responder com mais propriedade, tá bom? Próxima pergunta. O pastor não cancelou o culto. Devo ir para a igreja? Olha só, eu não vou aqui, como diz aqui na nossa linguagem em Pernambuco, eu não vou entrar aqui numa bola dividida com teu pastor. Mas eu acho o seguinte, você tem um celular e pelo celular você liga para o seu pastor. Pastor, olha, tomando certas precauções, tomando as devidas medidas protetivas contra o coronavírus. Eu, pastor, com a minha família, vou ficar em casa, pastor, e eu vou estar orando pelo senhor, pela sua família, o senhor também pela nossa. Mas eu não me sinto à vontade, pastor, de ir à igreja, porque existe uma ordem em cima disso aí. E outra coisa, ir à igreja não é somente chegar lá e comungar, não. É preciso ainda ter espaço de distância de um para o outro. No mínimo 1 metro. Então, igrejas pequenas já sabem que com 20 pessoas já está lotado. Mas, gente, não vamos descumprir a ordem, não, pessoal. Não faz isso. Não descumpre a ordem. Vamos erradicar de vez. Não vamos ser desobedientes a essa ordem. Eu sei que a lei dá direito a abrir a igreja. Eu sei de tudo isso, pessoal. Mas nesse período aí, que se caminha para o pico maior, para a disseminação do Covid-19, vamos nos conter aqui. Quando a coisa amenizar, creio que vai voltar os cultos e outras atividades na igreja, tá bom? Deus te abençoe e abençoada. Encerrou. Bom, pessoal, ficamos então aqui com essas perguntas respondidas e estou preparando uma próxima live para o próximo domingo, trazer uma temática voltada para isso. E vou salvar essa aqui, vai ficar na minha página no Facebook, Instagram. Tá bom? No Instagram também vai estar lá. Compartilhem, faça isso, porque muita gente, pessoal, não tiveram o mesmo direito que vocês tiveram. Nos ajudem a levar essa mensagem para tantos que precisam, porque estão espavoridos, estão atemorizados. Então, leve essa mensagem. Compartilhe isso. Faça com que o maior número de pessoas chegue a este vídeo e que essa paz, que excede a todo entendimento, possa tranquilizar a sua alma. Esse quem vos fala, pastor Ejas Cabral de Melo.
Um forte abraço e um cheiro abençoado no teu coração. Amém. Vamos orar junto? Pai eterno, Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esta live que nós fizemos aqui para teus filhos. Que o Senhor possa confortar seus corações e que este vídeo, Senhor, possa percorrer por todo o Brasil e o mundo a ponto de levar tranquilidade, levar salvação, levar paz, esperança, Senhor, a todas essas pessoas. Deus, que o meu coração esteja como os deles, tranquilizado, só esperando, Senhor, que vamos passar por esta crise e tudo vai voltar ao normal para a glória do Senhor Jesus. Deus ainda é o mesmo, não se afastou 1 milímetro do seu trono. Ele ainda tem um controle de tudo e de todos. Amém.